sou acadêmica de enfermagem aqui da Escola de Enfermagem da Unirio. E eu, junto com o meu grupo, todos graduandos aqui da Unirio, do curso de enfermagem, junto com a nossa orientadora, Renata Fraga, que está aqui presente, tivemos a ideia de construir um material técnico que auxiliasse na educação em saúde. A gente entende que isso seja um processo importante dentro do tratamento no geral. Eu trouxe aqui alguns indicadores sobre o processo de saúde e doença, porque o nosso guia ele é voltado para doenças cardiovasculares, mas a gente entende que doenças cardiovasculares elas são multifatoriais, então elas apresentam desde causas de saúde mental, desde causas de doenças crônicas, doenças que partem da prevenção, né, da atenção básica, como a febre reumática, como outros fatores que podem ser reduzidos com a educação em saúde. Então a gente trouxe aqui o nosso material voltado para a educação em saúde como uma intervenção eficaz para o manejo das doenças cardiovasculares. E a gente entende que o tratamento de doenças cardiovasculares elas não devem ser um processo passivo para o paciente. Ele deve ter a sua autonomia e ele deve ter a sua participação ativa. Então, o objetivo do nosso projeto é trazer a informação, né, material científico validado, com uma abordagem educativa, inovadora e lúdica e de fácil entendimento para todos os públicos, tanto no público infanto-juvenil, quanto no público mais idoso, de todas as classes sociais. É um material que a gente busca abranger o tanto de pessoas que a gente conseguir, que seja algo acessível a todos. Então, o objetivo desse manual é facilitar essa compreensão e promover a autonomia e a autogestão das doenças cardiovasculares. Eu trouxe aqui uma frase de Paulo Freire que guiou muito o nosso processo, que o educar é um processo de libertação que promove a autonomia e a conscientização do indivíduo. A gente entende que a educação, ela parte de um princípio que quanto mais a gente conhecer sobre a doença, mais a gente consegue auxiliar aquela pessoa a ter a participação ativa. Se ela está conhecendo o que ela tem, se ela sabe os sintomas, ela consegue ter uma autogestão ali, uma autonomia e uma independência. Então, a gente trouxe aqui o nosso personagem, o Ricardinho, que na realidade a gente traz dois produtos técnicos aqui ao mesmo tempo. Tem o nosso manual, que seria um guia, que mais no final eu vou mostrar para vocês, tem o QR Code também, e o Ricardinho como produto, que ele foi desenvolvido auxiliado por uma designer, e a gente trouxe o objetivo de trazer ele um personagem antropomorfizado, porque a gente entende que isso gera identificação ao paciente. A gente conta ao longo do manual a trajetória do Ricardinho, que se assemelha muito à trajetória dos pacientes que a gente encontrou dentro do nosso campo de estudo. Então isso gera uma identificação e fazendo com que aquele paciente ele consiga aderir o tratamento com maior facilidade. Então a gente trouxe o Ricardinho como uma ferramenta lúdica interativa, porque ele, ao longo do nosso manual, ele conversa muito com o paciente, o cliente, como vocês gostarem de chamar, e ele promove muito o empoderamento desse paciente no tratamento dele, mostrando que ele é capaz de autogerir, que ele é capaz de ter uma autonomia, tanto na situação de hospitalização, quanto quando esse paciente vai para casa e ele precisa continuar o tratamento. Então, a gente traz esse personagem para reduzir a lacuna entre a ciência e a população, porque a ciência, muitas vezes, ela alcança as pessoas com maior letramento, aquelas pessoas que elas têm uma graduação, uma pós-graduação, mas é aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação. Então a gente traz a ciência para essas camadas da população que não tem tanto conhecimento por falta de oportunidade e aproximando a ciência dessas pessoas. Então o nosso objetivo aqui, além de descrever a elaboração do nosso manual como uma ferramenta educativa, é promover a compreensão e o autocuidado desses pacientes de uma maneira lúdica e acessível. E quando eu digo acessível, não só o conteúdo, mas a forma como a gente pretende divulgar esse material. Porque a gente entende que o material físico ele gera um custo, então a gente tem projetos de transformar ele num manual tanto virtual quanto um manual físico, que a gente consiga colocar dentro das unidades básicas ou de hospitalização. E a gente também pretende fazer esse material virtual, a gente já tem na realidade esse material virtual, para conseguir que seja de ampla divulgação.
nossa metodologia, ela foi baseada num relato de experiência e a nossa pesquisa, a nossa coleta de dados, ela foi realizada dentro de um hospital especializado em cardiologia, dentro da disciplina de atenção do adulto e idoso, no ensino prático. Então a gente teve um contato direto ali com os pacientes, a gente viu as demandas daqueles pacientes, a gente conversou e a gente identificou necessidades de introduzir abordagens mais educativas e acessíveis, que acolhessem aquele paciente para que não fosse uma linguagem prolixa, porque a gente, que é da área da saúde, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de passar o nosso conhecimento de uma maneira acessível para quem não tem essa graduação. Então, a gente utilizou o Ricardinho justamente para aproximar esse conhecimento. A antropomorfização, eu trouxe ela aqui novamente porque a gente tem alguns exemplos ao longo da história que aproximam as pessoas a essa medida que a gente quer. Então, por exemplo, o Zé Gotinha é de amplo conhecimento. E eu entendo, né, que o Zé Gotinha ele facilita esse processo da prevenção, ele auxilia, a gente vê diversas campanhas em que utilizam o Zé Gotinha como uma abordagem lúdica para que as pessoas consigam aderir à vacinação. E a gente vê que isso é eficaz. A gente vê que hoje em dia até as redes sociais da prefeitura utilizam muito esse artifício para poder promover a adesão da vacinação. E a gente trouxe também aqui o nosso processo de enfermagem, que eu não sei se todo mundo aqui é da área de enfermagem, provavelmente não, a gente teve biologia aqui também, mas o nosso processo de enfermagem, ele é um processo que busca trazer a enfermagem como uma ciência. E é um processo que ele vem desde a coleta de dados, né, como processo científico, até a elaboração de resultados esperados, de diagnósticos que a gente consiga identificar as lacunas do que a gente precisa ali de intervenção. Então, a gente partiu de um diagnóstico de disposição para o letramento em saúde melhorado, que a gente identificou essa necessidade dos pacientes de conhecer sobre o que ele tem. Muitas vezes o paciente ele sabe o nome da doença, mas ele não sabe do que se trata. E a gente identificou num paciente em particular essa vontade, esse anseio, e a gente quis trazer esse instrumento para auxiliar ele, como diversos outros pacientes que também têm essa demanda. O nosso público-alvo são pacientes cardiopatas, principalmente pacientes que necessitam de troca valvar, que já sofreram infarto agudo ou possuem hipertensão, mas eu trago esse público-alvo aqui só no que foi inspirado, mas a gente entende que esse público-alvo é muito mais amplo, porque as doenças cardiovasculares atualmente, elas são multifatoriais, então é algo que a gente tem que trabalhar desde a prevenção. Então esse público-alvo ele é realmente muito maior, não é apenas para pacientes cardiopatas, mas como a população em geral. A nossa metodologia, ela partiu da coleta de dados durante a prática clínica e ela partiu desde conversas informais, anotações sobre o que a gente identifica de lacuna e as dificuldades, o que esse paciente tem dificuldade de entender. Então, a gente identificou essa abordagem educativa como uma maneira de aproximar ele desse conhecimento e a partir de diretrizes científicas, a gente conversando com a equipe multiprofissional, porque dentro de institutos especializados a gente tem, graças assim ao SUS, né, a gente tem a oportunidade de trocar com outros profissionais, seja da fisioterapia, seja da nutrição, seja da medicina. Então, essa abordagem multiprofissional a gente conseguiu trazer uma linguagem acessível e que promovesse esse conhecimento multidisciplinar, digamos assim. E a gente tem análise aqui dos resultados, considerando as percepções dos pacientes, do que eles consideram mais fácil de entender. E a gente observou também coisas que a gente pode melhorar no nosso produto, porque eu entendo que a elaboração de um produto ela é contínua. Então, a gente precisa, ao longo do tempo, desenvolver melhorias para que se torne cada vez mais acessível a mais pessoas, né? A gente trouxe aqui o Ricardinho como inovação. Como eu disse, o Ricardinho, ele, o tempo todo, durante o nosso guia, ele dialoga com o público. Então, a gente traz a história dele, que é uma história muito similar ao do nosso paciente, aquele que eu disse que tinha essa disposição de aprender mais sobre a doença dele. Então a gente traz toda a trajetória do Ricardinho, a gente traz ele passando ali, começando com uma hipertensão, tendo um problema ali, uma doença valvar, e aí ele sofreu um infarto, precisou ali de uma cirurgia de troca valvar, e ao longo do nosso guia, a gente sempre traz, além do empoderamento, a gente traz
práticas de redução de ansiedade, porque a gente entende que a hospitalização é um processo que por si só ele já é um processo que traz ansiedade, e a cirurgia então acho que mais ainda, né? A gente trouxe aqui também alguns exemplos de como a gente trouxe essa abordagem mais lúdica. Eu trouxe aqui, por exemplo, os medicamentos que a gente utiliza para hipertensão arterial. Muitas vezes eu tinha um paciente que falava: ah, nossa, mas esse remédio ele faz muita gente urinar muito, eu não quero tomar ele porque eu urino demais. E a gente trazendo uma explicação, né, por exemplo, do que é um diurético, ele vai entender que aquilo não é um processo esperado, é aquilo que vai auxiliar ele na redução da pressão. Então, aquilo promove uma adesão maior ao tratamento, porque ele está entendendo que aquilo não é um efeito colateral, aquilo realmente é o objetivo do medicamento. O infarto, eu gosto muito dessa ilustração que a gente fez, porque a gente utilizou uma mangueira de água e um gramado para ilustrar como que o infarto, como que a oclusão ali de uma artéria ou de uma veia pode acontecer e vai prejudicar o tecido daquele paciente. Então a gente trouxe coisas visíveis que ele consegue observar na prática do dia a dia dele e associar às doenças cardiovasculares. A gente, o tempo todo, durante o nosso guia, a gente também traz uma abordagem interativa. Então, a gente coloca, tanto aqui, que a gente coloca tanto a parte explicativa e teórica, a gente coloca uma parte para o paciente exercitar e ele aprender fazendo, né? Que eu acho que a gente aprende na prática mesmo. Então, a gente traz uma abordagem lúdica e divertida. A gente traz as cruzadinhas, os labirintos, a gente traz também caça-palavras, que eu não coloquei aqui, mas no final vocês vão conseguir baixar o nosso guia. Então, a gente trouxe porque entendo que a hospitalização é um processo que ela também é cansativa, a pessoa fica muitas horas, ela não é como um hospital particular que a gente tem acesso à televisão, os pacientes eles ficam ociosos. Então, a gente trouxe uma abordagem mais divertida para que isso se aproximasse do que o paciente está precisando naquele momento. Então, as contribuições do nosso projeto. Eu entendo que o envolvimento da equipe multiprofissional, ele se torna uma ferramenta que ela não precisa necessariamente ser utilizada apenas pela enfermagem, mas a gente aborda também medidas de controle do consumo de sal, que conversa muito com a nutrição. Então, a gente entende que isso é um projeto que ele pode ser ampliado e o Ricardinho ele pode ser protagonista de diversas outras necessidades que o paciente vai ter, de fisioterapia respiratória, de diversos outros fatores que ele demanda. A gente tem muito foco na humanização e no cuidado da promoção à saúde e ações para a gente reduzir a ansiedade da hospitalização. Então, a gente trata a ansiedade aqui de uma maneira mais subjetiva. A gente deixa um espaço para que o paciente ele consiga relatar as ansiedades dele, para que ele consiga tirar as dúvidas com a equipe multiprofissional. A gente coloca também sempre mensagens para que aquele paciente se sinta acolhido e que ele possa contar com a equipe multiprofissional dele. A gente também coloca medidas aqui de redução de ansiedade, que a gente utilizou até uma das nossas participantes do projeto. Ela é professora de yoga, então ela trouxe técnicas que são realmente validadas para redução de ansiedade. E eu trouxe aqui o resultado das discussões. O nosso manual ele é dividido em 8 sessões, em que consistem na introdução, a história do Ricardinho, a gente fala um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia do coração. A gente fala sobre a hipertensão, infarto agudo, a cirurgia e dentro dessa subdivisão da cirurgia, a gente traz o antes da cirurgia, né, a ansiedade que aquele paciente vai passar pelo processo pré-cirúrgico. A gente explica um pouco sobre a troca valvar. E a troca valvar é um processo que ela tem uma participação ativa do paciente, porque ele, junto com a equipe multiprofissional, ele vai decidir se aquela válvula ela é biológica ou ela é mecânica. Então a gente traz um comparativo entre essas duas válvulas para auxiliar mesmo no entendimento, para que ele possa fazer essa escolha de uma maneira mais assertiva. A gente também trata um pouco sobre depois da cirurgia, que esse paciente ele não pode abandonar o tratamento depois da cirurgia. E ao longo do nosso guia a gente utiliza recursos visuais e textuais, a gente tomou um cuidado de produzir o nosso guia com cores diferentes a cada sessão, para que se torne algo que ele consiga perceber, isso aqui a gente está tratando de um assunto, isso aqui a gente está tratando de outro. A gente utiliza muito uma linguagem mais acessível, imagens que ele consiga entender de uma maneira mais visual e a interação direta com o leitor para facilitar essa compreensão. A gente traz as atividades, como os jogos, e eu trago também a importância e o impacto desse personagem
consigam acolher esses pacientes cardiopatas e introduzir eles numa autogestão e um engajamento ali do tratamento dele. A gente pensa muito na validação desse produto e na replicabilidade dele, de como a gente pode reproduzir outros manuais, outros produtos com foco na educação e saúde. Trouxe também aqui um pouquinho sobre enfrentar as barreiras comunicativas, que o coração, ele como um objeto antropomorfizado, ele consiga se aproximar com o paciente, a promoção do empoderamento desse paciente e a fundamentação da observação clínica. Então ele foi baseado em observação clínica. A gente não tirou essa ideia assim do a gente acha que pode. Não, foi algo que foi observado durante as práticas clínicas e que é realmente uma demanda. A humanização do cuidado, como eu já abordei, e o modelo ser replicável e expandível. A gente pensa muito num projeto acessível, e quando eu falo de acessibilidade, não só em questões financeiras, mas em questões também de deficiências visuais, auditivas. Então, por exemplo, deficiência auditiva, a gente aqui não vai ter um problema, porque é um material visual. Mas e as pessoas deficientes visuais? Como que a gente pode trazer esse produto para dentro da realidade mais acessível? Então a gente pensou num audiobook que a gente conseguisse reproduzir esse vídeo em uma linguagem falada para que ele consiga também se aproximar, talvez um podcast, algo que a gente consiga trazer para uma realidade mais acessível. E também trazendo a importância desse material ser validado, né, em diversos públicos. E essas são as nossas referências. E eu convido vocês a baixar o nosso guia. Esse guia ele também já foi patenteado, a gente publicou ele no Zenodo, que é uma plataforma. E a gente convida vocês